áreas, o Executivo Nacional poderá estabelecer um regime específico de condições especiais no âmbito do reordenamento territorial, laboral, segurança, ordem pública, serviços, simplificação de trâmites administrativos, incentivos, regulações e qualquer outro tipo de medidas para o cumprimento dessa presente lei. Pode passar. Então, foi feito um cálculo da necessidade de terrenos para agromissão vivenda. Disponíveis tinha cerca de 7.800 hectares e ainda precisava ser designado 26.000 hectares até 2017 para o total, né, da meta do agromissão vivenda. Pode passar. Até o começo de 2012 haviam sido decretadas 219 AVVIRs, que juntas conformavam 6.500 hectares. Está em andamento a avaliação de uma base de terreno de 720.000 hectares para determinar a aptidão e a construção de habitações. Nas palavras, poderia até ter colocado umas aspas aí no Ministério, essa avaliação se dá segundo os seguintes critérios: distância dos centros povoados, dentro da zona periurbana de centros povoados do país, em um raio de 5 km, acessibilidade, declividade, capacidade do uso da terra, capacidade de locação, aqueles com capacidade agrícola serão excluídos, risco sísmico e áreas sob regime de administração especial, que são áreas em condição de conservação de ecossistemas particulares. Isso eu acho que também diz muito, né? Pode passar. Segundo o Ministério de Vivenda, no ano de 2012 se realizou 1.000 investigações de titularidade de terrenos, isso é importantíssimo, né? Avaliação de 524 novas denúncias, 633 avaliações de expedientes de terras urbanas sem uso e 146 denúncias declaradas a viver. Pode passar. Se formaram na Venezuela grupos de defesa da propriedade privada, como o Observatório de Defesa da Propriedade e o Movimento 115, em alusão ao artigo da Constituição que garante o uso e desfrute da propriedade privada, porque teve várias expropriações para a construção de habitações, né, principalmente de estacionamentos, enfim, galpões. Pode passar. O que esses grupos dizem é que não foi pago com valor muito baixo. Pode passar. Isso é oposição. Oposição colocava isso. Sim, basicamente oposição. Basicamente oposição porque internamente, dentro dos grupos chavistas, às vezes é muito difícil uma crítica interna também, né? Então, muitas vezes... Sim, mas eles não se apresentam como oposição, pura e simples, partidária, né? Se apresentam como sociedade civil organizada, uma coisa defendendo a propriedade. Sim, mas às vezes é totalmente vinculado, às vezes não, enfim... Essa questão é delicada, tá? Pode passar. Executores. Bom, a quantidade de unidades construídas, né, por entes, governo nacional, principalmente o Ministério de Vivenda, 125.000. Comunidades organizadas, 90.000. Convênios internacionais, 65.000. Estaduais e municipais, 46.000. Empresas privadas, 27.000. E habitações entregues pelo Exército e Forças Armadas, 1.725. Sim, pode passar. Bom, aqui, só antes de começar a colocar os convênios, outras situações peculiares, a gente tem muito desse tipo de construção, tá? Bom, algo não muito interessante em termos arquitetônicos e urbanísticos, pelo contrário, né? Tem muito disso, tá? No país inteiro. Se a gente entra no site, a gente vê. Pode passar. Mas vou chamar a atenção aqui. Convênios internacionais. Por exemplo, Cidade Caríbia, feito convênio Cuba-Venezuela. Esses convênios, convênio com Cuba, Irã, Rússia, Bielorrússia, né? Sim, é quase que você vai passeando pelos convênios internacionais, todos os países não alinhados. Aí a Cidade Caríbia, a gente tem Caracas aqui,
a estrada em amarelo indo para Maiquetia, que é no litoral onde tem o aeroporto. Cidade Caríbia fica ali, essa outra estrada saindo desse braço. Né? Essa distância é cerca de... do centro de Caracas uns 15 quilômetros. Assim. Não, acho que do centro de Caracas mais, né? Mas de Caracas mesmo, talvez uns 15 quilômetros, 10 quilômetros. Pode passar. Bom, ali na diagonal a gente vê a estrada para o litoral. A Cidade Caríbia está aí, uma previsão de 20 mil unidades. Né? Então é um projeto polêmico também, porque está numa região não contínua, ainda que não tão distante, mas não contínua a cidade, e numa região de serra, porque Caracas está a 1.000 metros de altitude, né? Então vocês veem que ali é a descida da serra. Pode passar. Ali, inclusive ali, me parece que é o horizonte ali atrás do mar. Né? Pode passar. São várias etapas, né? Agora foram entregues muito menos do que, acho que menos de 5 mil unidades. Pode passar. Bom, outra que chama atenção, Cidade Tiúna, que é uma área que é do Exército, com previsão de 23 mil unidades, separada entre Rússia, Bielorrússia e China. 13 mil China, 6.500 Rússia, 3.500 Bielorrússia. Pode passar. Aí o projeto da China, já está em construção isso. Sim, já está chegando próximo da conclusão. O importante é que sempre a previsão de áreas socioprodutivas, né, que aqui às vezes a gente chama de geração de renda, mas ali é socioprodutiva, acho que é até melhor esse termo, porque muitas vezes não são negócios muito pequenos, assim. Às vezes pode ser empresas um pouco maiores que haja emprego para essa população, né? Áreas recreativas, é muito difícil. Eu acho que não está sendo feito nenhum conjunto que não pense nessas questões. Pode passar. Da Rússia. Bom, poderíamos discutir a qualidade arquitetônica urbana, claro. Né? Pode passar. Aí o da Rússia. Já está mais avançada essa obra. Já está terminada. Essa daí eu já vi um prédio terminado, inclusive. Pode passar. E Bielorrússia. Pode passar. Irã, 40 mil unidades em 4 empreendimentos, de 10 mil unidades cada. É estranho o chapeuzinho, mas enfim, é basicamente um prédio H, né, o edifício H com essa cobertura. Mas no final talvez seja melhor assim do que o nosso prédio H. Pode passar. Pode passar. Só puxar uma curiosidade, né? A tecnologia construtiva. Pode passar. No interior desse prédio. Pode passar. Bom, comunidade organizada. Flávio, você podia explicar como é o modelo? Se as pessoas... o modelo da Internacional vem o desenho, os engenheiros... Sim, isso é estranho. Eu até poderia colocar algumas técnicas que são totalmente... A empresa vem com a técnica dela, do país dela, né? E faz lá. Assim. Acho que da Turquia, tem um da Turquia, que é muito curioso, assim, porque não tem nada, não tem a cara da cultura construtiva da Venezuela, que foi trazida a tecnologia inteira. Né? Isso também está bastante polêmico. É a mão de obra. Não, a mão de obra é especializada, né? Vem muitos técnicos, mas a mão de obra é da Venezuela. Da Venezuela, sim. Bom, chama atenção para essa produção feita pelos conselhos comunais. Tá? Para falar dos conselhos comunais, na verdade a gente teria que falar o que são os conselhos comunais, enfim. Acho que nem... Bom, 40% da população, da produção habitacional no Grã-Missão Vivenda foi feita pelos conselhos comunais. Tá? Então isso é algo que chama muita atenção.
Agora eu trouxe essa foto só para a gente entender, né? Como que é, então, essa construção dos conselhos comunais? Como que a população organizada constrói essas casas, né? Na verdade, são casas muito simples e que se formam, então, brigadas de construtores, né? Com uma planta padrão e com uma estrutura que já vem pronta, estrutura metálica. Então, é quase uma montagem da estrutura e depois levantar as paredes das instalações, tá? E com isso foi feita uma quantidade muito grande de habitações, né? Tem mais uma foto. Então, para ter uma noção assim, do que é esse tipo... Porque eu não estava entendendo quando me falaram 40%, tudo isso está sendo feito pelo povo organizado, mas como que é isso? Daí dá para entender um pouco mais. Tem cursos de capacitação também, né? Missão Ribas, que eles chamam, Brigada de Construção da Missão Ribas, que a Missão Ribas é uma missão de capacitação profissional. Então, pode passar. Bom, aqui por estado, né, a quantidade de produção pelos conselhos comunais, 40 mil unidades construídas. Pode passar. Agora eu queria chamar a atenção para a experiência do Acampamento de Pioneiros, que é um movimento social ligado ao movimento de pobladores. O movimento de pobladores é um guarda-chuva onde se organizam vários movimentos urbanos e habitacional, né? Basicamente, o Acampamento de Pioneiros, que tem um caráter muito parecido com o da união dos movimentos de moradia, né? Que é adquirir, ocupar, conseguir algum terreno vazio e fazer a construção por autogestão. Não por acaso, então, eles estão dentro da CELVI, da Secretaria Latino-Americana de Venda Popular, né? Junto com o AFU, que vai junto com a União. Além disso, o movimento de inquilinos, os CTUs, Comitês de Terras Urbanas, que trabalham nas favelas, e o movimento de edifícios ocupados, basicamente do centro das cidades. Pode passar. Bom, aqui a Comunidade Socialista Francisco de Miranda, eles dão esse nome para esses novos empreendimentos que são feitos, obra executada por autogestão, sem empresas construtoras, né? Bem-vindo todos os camaradas, trabalhadores, trabalhadoras, que queiram nos apoiar sem intermediário. Então, sem intermediário, quando eles dizem isso, eles estão fazendo uma provocação a um intermediário capitalista, mas ao intermediário do Estado também, né? Então, é uma proposta de autogestão direta mesmo da obra. Pode passar. Bom, então aqui o Francisco de Miranda, como que vai ser, né? O interessante ali, naquele prédio aqui da direita, esse L forma uma praça pública, né? Então, o que é terreno privado, eles fazem uma doação para a cidade, para virar uma praça para a rua, né? Isso é um projeto feito pelo movimento social, que contratou seus arquitetos, tá? Bastante parecido com a experiência da união dos movimentos de moradia daqui. Pode passar. Outra coisa importante é uma maquinária pesada, cara, também do Estado, né? Então o Estado ele apoia o movimento nesse sentido, principalmente da maquinária mais pesada, de fundação, etc. Pode passar. Ali atrás vocês veem a favela, então muitos moradores que moram nessa favela que vão ser atendidos, ou que estão não ser atendidos, ou que estão trabalhando, né, nesse projeto. Pode passar. Já está muito mais avançada essa obra. Pode passar. Aí a praça que eu falei, né, formada uma doação do terreno privado. Comunidade Socialista 22 de Janeiro, em Chacal. Chacal é a parte mais rica da cidade. Então é muito impactante a presença deles aí. Assim, existe às vezes uns embates fortes entre esse grupo e a comunidade e a vizinhança. Pode passar. Chamar atenção para os espaços socioprodutivos embaixo, né? Para abertura de pequenos negócios, comércio, etc. Sempre tem isso. Pode passar. Bom, curiosidade, né? O pessoal assistindo o resultado em 7 de outubro das eleições presidenciais, poucos minutos depois ia dar a vitória do Chaves aí. Aí no centro, uma muito interessante, nova comunidade socialista Mulheres Vencedoras, que deram esse nome, basicamente mulheres mesmo, muitas mulheres solteiras,
num terreno absolutamente central, assim, 3 quadras da Praça Bolívar, da principal praça da cidade, e autogestão também. Eles fizeram projeto junto com os arquitetos, podem passar. Aí, comunidade socialista Minha Nova Venezuela, já um pouco mais distante. Pode passar. Pioneiros de Monterrey. Pode passar. E aí, a sala técnica do movimento, é pena o Edilson não estar aqui agora, né? Foi interessante que, como eles começaram a ter vários projetos, eles se juntaram. Então, Pioneiros de Monterrey, Mulheres Vencedoras, foram se juntando e falaram: por que a gente não aluga uma sala, colocamos a infraestrutura e daí a gente divide essa estrutura para todo o movimento, para todo o acampamento de pioneiros, né? Então, eles formaram isso. Tem alguns arquitetos que ficam fixos, mas trabalhando cada um para o seu projeto, só que também dedicando algumas horas para o movimento como um todo. Então, é uma estrutura muito interessante. Deixa eu ver ali as bandeiras, né, do MST, da FUCVA, do MOI também, o Movimento de Ocupantes Inquilinos da Argentina. Pode passar. Bom, executores, prefeituras e estados, eu vou só chamar a atenção para a experiência de Caracas. Pode passar. Só colocar alguns exemplos do que eles chamam de projetos integrales de vivenda. Esse integrales que é fundamental, né? Então, por exemplo, esse projeto, um L, né, de lâminas habitacionais e uma biblioteca térrea fazendo a relação com a cidade. Pode passar. Aí já sendo construído esse L, e ali vai ser construída a biblioteca, a favela que é ao redor, né, que é a população que vai ser atendida. Pode passar. Aqui a gente está no teto da biblioteca. Pode passar. Também o desenho urbano arquitetônico começa a ficar interessante, né? Esse outro, no 23 de janeiro, naquela favela que eu falei logo no começo, né, onde o Chaves está enterrado. De novo, também uma região de favela, ali naquele terreno onde está sendo construído. Pode passar. Então, o trabalho com pilotis de concreto, em cima do qual vai ser feita estrutura metálica. Pode passar. Pode passar. Estrutura metálica. Esse é o projeto do Fruto Vivas, é o principal arquiteto da Venezuela vivo. Pode passar. Isso é construído muito rápido. Depois que essas estruturas estão construídas, as estruturas de concreto, é impressionante a velocidade de construção. E deixa a parte de baixo livre e utilização também para os espaços comunitários. Aqui Andrés Bello, também de novo interessante a relação com a cidade, os espaços de socioprodutivos, espaços comunitários. Pode passar. Também já está sendo construído. Aqui outro projeto com uma base também de concreto. Lembrando que é uma região muito sísmica, né? Caracas, Venezuela. Mas uma planta livre embaixo para as funções comunitárias e socioprodutivas. Isso que é importante. E a favela também ao redor aqui. Pode passar. E o que acontece com as favelas depois que os moradores... Então, assim, se a gente fosse falar em remoção de favela, já teve um momento em que se falou, assim, quando os militares tinham um pouco mais de presença na política habitacional urbana, mas isso é totalmente inviável, assim, impossível, e acho que nem é o caso, né? Então, principalmente um desadensamento das situações mais precárias de dentro da favela para trabalhar os espaços livres, públicos da favela, né? Fazer uma requalificação. Chico. Então, a demanda é a demanda das favelas. Sim, nesse caso de Caracas, sim, Mas tá? Não é uma diretriz, um princípio do Grande Seu Vivenda ainda, pelo menos. Mas é que Caracas, eu trouxe de Caracas porque, assim como a gente vê muitos casos em que as prefeituras são um pouco mais avançadas, né, do que está acontecendo no país, em Caracas está acontecendo isso. A gente tem algumas questões
da política pública mais avançadas em Caracas. Mas em relação ao Grêmio São Vive ainda não. Chico? Nesse caso que você mostrou agora da produção estatal, o trabalho, como que ele é? São empreiteiras que executam? São cooperativas? Como que se... É muito diverso. É muito diverso. É tão diverso, e eu acho que tão no país inteiro, principalmente, que eu não consegui ter essa leitura. A gente não tem grandes empresas construtoras, né? Existe até mesmo, acho que uma carência de empresas construtoras, né? Então, a coisa se dá bastante como missão, às vezes. Você vê assim, a gente está precisando construir, né? Quem é que vai conseguir construir isso? E às vezes assim, juntar mesmo, que nesse caso são obras um pouco mais complexas, mas em muitos casos é juntar a comunidade que está envolvida e fazer brigadas de construtores e fazer aquilo acontecer, né? Senão, tem uma pequena empreiteira, vai contratar a pequena empreiteira. Tá? As empresas um pouco maiores já tem uma relação um pouco mais complexa, né? A gente lê às vezes casos em que as empresas se sentem um pouco distantes do processo. A organização a diretriz é muito centralizada, né? Tinha a meta, foi uma decisão presidencial anunciada numa reunião de ministro transmitida pela televisão, tal, e foi definida lá a meta 350 mil casas. Aí depois não foi desenhada uma política com discussões antes, como deveria ser, o Ministério gerenciando grupos de trabalho, não houve isso. Tem 2 anos de governo, precisamos construir 350 mil casas, e foi definido um que se chama lá órgão superior de vivenda, então que se sobrepunha ao Ministério de Habitação. Quem presidia o órgão superior de vivenda era o presidente da empresa petroleira, que era o ministro da Energia também, mas é quem tinha mais caixa, digamos assim. E cada instituição de Estado recebeu uma meta, né, que eu comentei antes. O caso concreto é o metrô de Caracas, tinha que construir 10 mil casas. E aí o Ministério de Habitação mais não sei quantos, a Prefeitura de Caracas mais X, o governo de Miranda, né, que é o estado lá mais Y. E aí cada uma dessas instituições definia a sua forma de contratação e de construção. Então havia, por exemplo, no caso da PDVSA já tinha um grupo lá que tradicionalmente presta serviço de construção civil. Aí provavelmente foram essas mesmas empresas que executaram os projetos nesse caso. Outros, houve deslocamento de funcionários do que seria os órgãos subordinados ao Ministério de Infraestrutura, foram deslocados funcionários para construir diretamente as casas. Então, é bem variado. Houve o que seria um processo de licitação para a construção, mas era uma situação emergencial, todas essas regras foram bastante flexibilizadas e tinha um sistema ali bastante rígido de cumprimento de metas, né? Então, os gestores se viam bastante obrigados ou coagidos a alcançar as metas e, evidentemente, isso tinha um status ali de prioridade absoluta. E outras políticas, evidente, foram colocadas em segundo plano. Vou tentar passar bem rápido, gente. Foi bem mais do que eu estou pensando. E, evidentemente, esses acordos internacionais, provavelmente todos aqui acompanharam em maior ou menor medida, mas o presidente Chaves era muito ativo e viajava muito e tinha muitos programas de cooperação. E aí, nesse momento, nos primeiros 3, 4 meses, todas as viagens ele arrumava um jeito do país que estava assinando ali os acordos de cooperação em área energética, petrolífera, militar, enfim, de se comprometer também em construir as casas, e aí vinham os engenheiros, aí contratavam lá,
tinha sempre a contraparte venezuelana, claro, de algum órgão público, mas foi um esforço quase que de guerra. Assim. O financiamento é sempre venezuelano. O financiamento... Tem também o fundo chino, né? Tem vários, né? No caso do Forte Tiuna ali, que é o principal, o Forte Tiuna é uma base militar que é como 20% da cidade de Caracas era essa base militar. E parte dessa base foi destinada a receber esse prédio. Aí a parte chinesa foi feita com o fundo chino, que é um fundo binacional, que a China aportou 20 bilhões de dólares em troca de venda de petróleo por até 20 anos. Né? Então é um fundo bastante grande e parte desse fundo destinava a isso. Aí tem outros contratos que não são... as regras de transparência são diferentes da brasileira, mas, por exemplo, o caso dos empreendimentos russos ali estavam associados também a compras de equipamentos militares, então se pagava por isso e são muito diversos, não tem uma arquitetura única para... Isso é uma diferença, Minha Casa Minha Vida, bastante clara, né? E houve uma empresa brasileira, né, de médio porte, que construiu 10 mil casas. Consilux. Que participou, que era como se fosse, foi uma licitação e ela ganhou lá, contratou os funcionários no mercado, né, anunciou lá, contratou os funcionários e colocou a obra como se fosse aqui. Eu vou passar rapidinho só algumas imagens, tá, para tentar terminar essa apresentação. Então, pode passar, Léo. Então, os espaços socioprodutivos embaixo, em relação com a cidade, nesse projeto Fruto Vivas. Isso é na principal avenida, Avenida Libertador. Assim, você anda na Avenida Libertador, que é a principal avenida da cidade, são mais de uma dezena de edifícios, bem mais de praticamente todos os espaços vazios dessa avenida foram... O centro da cidade tem muito prédio para emissão e venda. Algumas tentativas de racionalização e industrialização da construção. Aqui as petrocasas, né, também, que é a construção de painéis de plástico. Né? Então Qual é a área? Polêmico, né? Qual é a área? Que superfície? Olha, em média está cerca de 65 metros quadrados na média. Tá? A média está bem alta, na verdade, da Dugra Missão Vivenda. Essa casa eu não sei especificamente. Sabe quantas casas de plástico? O Pedro está falando 15 mil, mas não... Mas esse soa bizarro assim, mas essas petrocasas, quando o cara foi fazer a apresentação lá para ele, porque isso é uma empresa ligada à PQVEM, a PQVEM foi subsidiária da PDVSA, hoje é uma empresa, mas é uma empresa estatal de petroquímica. E eles têm projetos de classe média aqui no Brasil, inclusive em Santa Catarina. Enfim, mas eu não sou da... Não vou comentar. De Santa Catarina, inclusive a Cipla, né? A Cipla, fábrica recuperada pelos trabalhadores, também tem uma relação com a Petrocasas. Pode passar. Bom, algumas fábricas instaladas, empresas mistas. Empresas mistas é um capital privado, mas é 51, né? Sempre 51% de capital estatal de fábricas de pré-fabricados. Pode passar. Alguns protótipos feitos pelo Ministério da Vivenda, então a gente vê esse protótipo que pode ser, você pode juntar vários prédios, né, fazendo uma massa construída, o térreo comercial, o espaço de geração de renda, o teto livre em cima. Pode passar. E a gente percebe então uma tentativa de um sistema que eles chamam de sistema de modularização aberto, né? Ou seja, não é uma pré-fabricação que você tem que fazer exatamente aquele prédio. Você pensa em alguns componentes modulares, pré-fabricados, que podem, a partir daí, ter várias aplicações para várias arquiteturas. Isso, a influência do IDEC, do Instituto de Desenvolvimento Experimental da Construção, é muito, muito evidente.
E inclusive o Ricardo Molina, que é o ministro da Habitação, ele pertence ao IDEC, né? Que foi? Tá. Então vocês veem aqui, né, a pré-fabricação, esses módulos. Pode passar. Só queria terminar colocando então agora o que está sendo discutido bastante, que é a transformação integral de favelas, que é a transformação integral de bairros, né, como eles chamam lá. Pode passar. Então aqui é o Petare, que no começo da apresentação eu mostrei para vocês. A favela do Petare tem cerca de mais de 300 mil habitantes, tá? E eu fui visitar, tenho acompanhado junto com o pessoal do CTU. CTU é o Comitê de Terras Urbanas, o que eles estão tentando desenvolver do plano de transformação integral de bairros de uma área do Petare. Essa área é a José Félix Ribas, né? O Petare ele é dividido em 4 grandes áreas. O José Félix tem cerca de 120 mil habitantes, né? Que é toda essa bacia hidrográfica aqui. Então, essa bacia hidrográfica, que é aproximadamente isso daqui, desse divisor de águas, né? Então, a comunidade organizada está pautando este projeto integral. E isso é interessante, que é uma proposta que está vindo da comunidade, né, pautando o governo para que seja feito um projeto de transformação integral dessa favela. 120 mil habitantes só nesse perímetro, né? Nesse perímetro tem cerca de 40 comitês de terras urbanas. O que são os comitês de terras urbanas? Quando o Chaves entra, para fazer o processo de regularização fundiária, ele propõe então que as comunidades se organizem nesses comitês. São perímetros dentro das favelas com cerca, no máximo, 200 famílias, né? Então, a partir daí, por um processo de autogestão ou cogestão, se vai desenhando os limites dos lotes junto aos técnicos para fazer a regularização fundiária. Isso foi interessante, que algo que é bastante tecnocrático para a gente, o processo de regularização fundiária, a gente fala em regularização fundiária, é uma coisa bastante técnica e até tecnocrática. Ali se criou um processo de mobilização social, né? Então, na Venezuela já tem cerca de 7 mil comitês de terras urbanas, já é um movimento social, e o movimento os CTUs que deram início ao movimento de pobladores. O campamento de pioneiros nasce dos CTUs, né? Então, os CTUs eles foram a base, uma das primeiras experimentações da democracia participativa e protagônica, que é a proposta desde 99, né, quando Chaves entra, colocada na Constituição Bolivariana, né? A construção da Casa Técnica Comunal, um espaço onde se reúnem distintos atores da favela para a formulação e desenvolvimento do plano, um centro de informações e projeto, espaço para debate de temas estruturais da favela, né? Ainda não tem essa cobertura. Eu cheguei numa reunião, né? Essa cobertura é interessante, que pelo menos dá uma marca de alguma maneira, né? Porque na verdade é uma reforma de uma casa existente, né, de uma das casas autoconstruídas dentro da favela, né? Mas aí, quando for construído esse segundo andar, vai dar alguma marca e virar uma referência nessa bacia hidrográfica. E eles estão discutindo agora a formação da mesa técnica de água, que é como o CTU de regularização fundiária, mas para discutir o abastecimento de água. É o que eu falei para vocês, o abastecimento de água, a infraestrutura, né, só é discutido, só é resolvido coletivamente. E isso é uma questão fundamental. Numa realidade urbana, onde a questão urbana, né, a questão de infraestrutura está muito, enfim, é uma situação de favela, tá? Pode passar. Então, uma reunião na favela Los Sin Techo, e aqui a proposta da transformação integral de bairros. É interessante então a gente ver o que seria essa transformação, né? 3 fases, que eles chamam: impulso organizativo, ativação organizativa, ativação de espaços de trabalho, equipe de apoio técnico, cajapas, é o nosso mutirão, né? Cajapas
e plano de convivência, sala técnica comunal, plano de formação, mesa municipal de Los Barrios, trabalhar com outras favelas. Planificação coletiva, diagnóstico preliminar, priorização dos mutirões e obras prioritárias, levantamentos técnicos, estudo integral de riscos, diagnóstico social integral, plano estratégico, projetos de maior impacto, projetos estruturais. E, finalmente, a produção social, as obras a se concluir, né? Reabilitação de equipamentos, cajapas socialistas, mutirões socialistas que eles chamam, obras de mitigação de riscos, né? Brigadas de construção, centro comunal de construção, escola do construtor popular, empresa de produção social de construção e produção de componentes. Essa é a proposta que está se iniciando. Empresas de produção social são as EPS, que é uma proposta já de governo, de Estado, né, do governo, que seriam basicamente cooperativas. Eles têm empresas de produção social direta e indireta. Direta seria a autogestão sem a presença de um agente estatal. Indireta é com a gerência de alguém do Estado. Tá? Então, isso não necessariamente está dentro do Programa Missão Vivenda, mas a comunidade organizada, principalmente de Caracas, dos CTUs, está tentando inserir isso dentro do Programa Missão Vivenda para que haja o trabalho um pouco mais próximo junto às favelas, porque o Programa Missão está um pouco distante disso, com exceção de algumas experiências em Caracas. Acho que é só isso, né? Bom, desculpa, eu achei que ia ser bem mais rápido, mas é muita coisa. Vou abrir para inscrições. Só antes eu queria pedir para quem não assinou a lista, por favor, assinar. Tá aqui, ó. E a gente é uma associação que vive de doação. Não temos convênio com nenhum órgão público, com nada. Então tem um caixinha ali atrás. Queria pedir para quem está aí passar para o caixinha aqui na plateia. E vou passar a primeira palavra e Fábio. E quem quiser se inscrever só. Então, uma questão social, são duas questões, uma questão social e uma questão econômica. Há cerca de uns 2 meses, o IPEA publicou uma nota técnica sobre Minha Casa Minha Vida, em que se mostra que o nível, né, nós temos uma distribuição, né, do déficit habitacional em faixas. E o grosso do déficit, mais de 80%, está entre 0 e 3 salários mínimos. Então, essa nota técnica mostra que nos últimos 7 ou 8 anos, o déficit na faixa de 0 a 3 salários mínimos praticamente não mudou. Ela está estável, ou seja que o Minha Casa Minha Vida teve pouca ou nenhuma interferência lá onde está o déficit. Então, embora seja difícil talvez para nós entender essas faixas que você colocou aí, não é? Eu queria saber que entendimento, e também embora a missão seja muito recente, né, começou em 2011, né? Que entendimento a gente pode ter com respeito à efetividade, né, deste plano, tendo em conta o déficit, né, se vocês têm alguma ideia de como se distribui esse déficit de 4 milhões, 3 mais 1, né, segundo essas faixas, né? Então, a distribuição segundo as faixas, né, e como esses planos estão respondendo, não é, ao déficit nas faixas em que ele é mais importante. Ou então, vendo de um outro ponto de vista, se está atingindo mais, digamos, funcionários públicos, não é? Que é algo que pode ocorrer no contexto venezuelano. Ou seja, se vocês têm elementos para fazer uma análise social, né, da capacidade que este plano tem, e aqui ele já está mostrando, de responder efetivamente ao déficit, sem entrar muito em detalhes sobre o que significam essas faixas.
Essa é uma questão. Outra questão de caráter econômico. Com toda essa variedade de acordos de cooperação, né, eu imagino que deve ser bastante difícil, né, calcular e comparar os custos da construção, caso a caso. Mas seria interessante saber, eu penso também que esses recursos todos, né, devem transitar por algum banco, não é isso? Deve haver algum banco que faz o financiamento para a construção. Evidentemente que, embora seja uma economia muito estatizada ou socializada, existe um mercado imobiliário, não é? Então, o que eu queria saber é se existe uma ideia do custo dessas construções, não é? Até a suspeita de se, em alguns casos, elas não são muito caras, comparativamente. E do outro lado, os bancos que financiam, por exemplo, esses 10 bilhões chineses devem ter, digamos, sido financiados, sido canalizados por algum banco, né? Se esses bancos estão financiando a preço de custo ou a preço de mercado, porque todos esses esforços, né, de mutirão, de cooperativas, etc., naturalmente abaixam o custo. E eu quero saber qual é o critério para o financiamento. Porque a Caixa Econômica Federal, se você construir por cooperativas ou se você fizer um mutirão, não é, e você pedir financiamento, ela vai avaliar a preço de mercado. Se você constrói um imóvel, digamos, de 80 metros quadrados por R$80 mil, ela vai avaliar que esse imóvel a preço de mercado custa R$200 mil. E é esse o financiamento que vai fazer a Caixa. Não é? Então, a forma do financiamento também é importante. E a questão de fundo, para concluir, é a seguinte: em que medida existe eficiência econômica, não é? Porque com todos esses recursos, e considerando que a meta é somente de 350 mil, não é? Isso, 2 anos, a meta é 3 bilhões. 350 mil foram construídos em 2 anos. A meta é zerar o déficit até 2019. Até 2019. Então, a questão é saber, digamos, se isso está sendo econômico. Né? É um problema que tem a Venezuela hoje. Né? Se essa forma de construção, né, está sendo econômica, ou seja, se a gente está realmente procurando, né, zerar o déficit a um custo razoável, não é? E não está havendo por aí muitas perdas econômicas justamente por questões organizativas ou financeiras. Obrigado. Eu acho que é uma questão importante. Bom, sobre a questão da eficiência, por exemplo. Quando o presidente Maduro entrou, uma das primeiras coisas que ele fez foi lançar o que ele chamou de missão eficiência ou nada. Né? Então a questão da eficiência está colocada no estado da Venezuela hoje. Né? Quando a gente coloca a forma como essa política pública está se dando, acho que é muito clara a diferença do Minha Casa Minha Vida aqui, por exemplo. Né? Aqui a gente tem uma institucionalidade bastante avançada, comparativamente, né? E simplesmente regras colocadas de como vai ser o programa, o dinheiro é esse, os parâmetros são esses, as empreiteiras que quiserem acessar, né, as regras são colocadas, e a gente, a partir de poucas regras, consegue ter a leitura do programa inteiro. Aqui não. Aqui, se a gente for entender o convênio internacional é uma coisa, a prefeitura é outra coisa, na verdade é assim, todo mundo junto, vamos ver o que a gente consegue construir. Né? Então, isso em termos de eficiência, certamente é uma questão importante. Né? O custo da construção é uma questão que está sendo colocada, já teve gente do movimento social que, conversando comigo, falando assim, pô, isso é insustentável. O governo precisa comprar mais a nossa ideia, por exemplo, nossa ideia do movimento social. Dizendo que, olha, se a gente continuar construindo desse jeito, é um programa que
que eles diziam, inclusive, assim, agora que a gente está num momento político intenso, não vai parar, né? Mas uma hora isso vai ser insustentável. Alguns setores, inclusive, vão fazer a crítica mais e mais à esquerda, né? De, olha, não se resolve dentro dessa lógica, né? Ou seja, a questão da habitação não se resolve dentro só da questão habitacional, né? Como disse o Engels. Então, outros setores vão por aí também, tá? Então, mas é uma questão. O custo da construção, claro, que dos conselhos comunais é muito mais barato. Não só a técnica construtiva e tal, mas alguns outros exemplos que eu coloquei para vocês é realmente bastante caro. Agora, exemplos que têm um impacto na cidade, ser caro também é uma questão a se discutir. Porque a gente está fazendo é uma questão urbana colocada. Sobre atender as faixas de renda, ou se a gente vai atender todo o déficit, também é uma questão a se discutir. Se construir 3 milhões de habitações, a gente vai acabar o déficit? É uma questão, né? Eu acho que não, na verdade. Acho que a gente pode construir 3 milhões, 4 milhões e 5 milhões e ter déficit ainda. E talvez ter 2 milhões de habitações vazias, se não for feita uma política de trabalho contra a especulação imobiliária, por exemplo, né? Outra coisa, favelas, né? Bom, o déficit não é só um déficit quantitativo, assim, de pessoas que estão sem casa, onde elas estão, né? As favelas na Venezuela, elas são um déficit habitacional, são um déficit urbano. E o Grã-Missão, ele não tem trabalhado muito bem com isso. A Prefeitura de Caracas está lançando uma forma interessante de trabalhar, em conjunto também com uma demanda social do movimento CTUs, que está colocando isso de uma maneira interessante, de fazer os prédios na frente, para desadensar a favela, para conseguir fazer as obras e melhorar o urbano da favela e melhorar aquelas casas, porque dada a densidade é impossível você melhorar o interior da casa que não tem iluminação, ventilação, insolação, né? Só desadensando você consegue. Então você precisa articular essas duas questões. Então a questão é muito mais além, né? E do jeito que está hoje, o custo que foi esse programa até hoje, quando a gente vai conversando com as pessoas que estão envolvidas nisso, ainda precisa ter, provavelmente vão ter caminhos diferentes aí para frente, né? Porque desse jeito provavelmente é insustentável economicamente. A minha resposta mais decepcionante, porque o estudo, as 3 perguntas que você fez, que eu peguei mais concretas aí, os estudos sobre o déficit habitacional, os acordos internacionais e a questão dos bancos. Então, do déficit habitacional não tem ainda um estudo concreto que avalie, muito menos por faixa de renda, né? Mas isso, então, a minha resposta vai ser impressionista. Tem uma parte, sim, ligada aos funcionários públicos, que se beneficia disso, particularmente dos militares, mas ela é marginal em relação a todo o programa, né? Houve a prioridade foi quando teve o desastre lá do fim de dezembro de 2010, eu acho, e imediatamente houve o que se chamou lá de danificados, né? Esses danificados, isso a gente não comentou, Flávio, mas é bem interessante, que ajudou a pressionar o governo a atuar, e para a gente pode até soar um pouco bizarro, mas eles foram instalados nas repartições públicas, né? Então, teve esses dias aí, foi uma comoção nacional que depredaram lá o Itamaraty, uma vidraça do Itamaraty. Mas na sede da chancelaria da Venezuela, metade dela foi ocupada por danificados. Evidentemente, isso, se você for pensar do ponto de vista da eficiência ou da produtividade do setor público, baixou, claro, né? Teve gente que dava expediente de 5 horas, porque o outro tinha que usar a sala no outro período, porque metade do prédio estava ocupado.
Mas certamente isso pressionou as diferentes instituições de Estado para reforçar o programa, e as primeiras famílias atendidas, né, e recentemente zerou, né, saíram todos que estavam instalados nas repartições públicas, foram essas, né? Então, supostamente quem estava numa área que foi atingida ou destruída, passou vários meses morando dentro de uma repartição pública e depois recebeu o imóvel, ele estaria no grupo ali, em tese dos mais necessitados, né? Então isso ajuda, ainda que não tenha sido uma definição muito científica, mas isso certamente ajudou então e boa parte desse grupo, né, pelo que a gente até visualmente ali percebia, por isso impressionista a resposta, era daquela faixa que certamente no caso brasileiro estaria incluída nos até 3 salários mínimos, indubitavelmente. Mas tem as distorções, né? Certamente tem oficiais ali do Exército ou de outra força militar que recebeu também seus imóveis. Do ponto de vista dos acordos internacionais e o custo disso, também é muito difícil de se computar. Tem o pagamento, né? Eu lembro, mas a transposição desse valor é complicada pela diferença de taxa de câmbio, tudo isso, mas era nesses acordos aí com a Rússia, num projeto que era no interior, provavelmente menos custoso, se falava ali, quando eu estava na discussão, isso há 2 anos, que seria entre 40 e 60 mil dólares. De fato, eu não sei, comparado ao custo aqui, o quanto seria, né? Se estaria bem, se estaria caro, barato, eficiente ou ineficiente. Mas tem que ver que o tipo de câmbio, lá tem um câmbio oficial que é bastante diferente do paralelo, e isso certamente traz uma dificuldade na transposição do valor. Teria que, inclusive a gente pode tentar fazer um estudo nesse sentido. O preço é o câmbio oficial. É o preço do câmbio oficial. O câmbio paralelo seria menos, né? Bem menos. Mas naquele tempo não era tanto